Bom dia a cada um de vocês que se encontram nessa casa espírita nessa manhã. Honrada me sinto eu, por imerso em grande fluido universal produzido pela espiritualidade que aqui chega pela manhã e prepara este local para nos receber e nos acolher. Grata a Jesus, nosso médico, nosso amigo, está sempre conosco, a espiritualidade, minha mentora, irmã Rosa, que sempre acompanha nos trabalhos. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 9. É sobre as bem-aventuranças. Jesus fez várias bem-aventuranças. Ele, antes de falar sobre bem-aventurados os mansos e pacíficos, ele falou sobre bem-aventurados os pobres de espírito. E assim foi. Ele vai falar depois sobre bem-aventurados os misericordiosos. Mas eu peguei essa parte dos mansos e pacíficos foi por causa da Marina. Porque a Marina, na exposição passada, no domingo passado, quem esteve aqui ouviu que ela falou sobre os idosos. E falou que nós devemos ser mansos e pacíficos e ter paciência com essas pessoas que já vão chegando a uma idade avançada. E nós, se Deus quiser, chegaremos lá com a bengalinha. E aqueles que não estarão aqui estarão do outro lado nos observando, se forem permitidos. Nós precisando de que as pessoas sejam mansas e pacíficas conosco quando estivermos na terceira idade, que é hoje, por lei, só depois dos 80. Então, o que nós vamos conversar aqui é o que Jesus disse. E Jesus disse que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas ele não quer dizer, e os pacíficos, porque serão filhos de Deus. E bem-aventurados aqueles que estiverem próximos de Deus, Deus gostará. Eram parábolas, sempre Jesus falou daquele jeito dele. Então, era o jeito de dizer: bem-aventurados aqueles que são pacíficos. Por quê? Porque eles herdarão a terra. Que terra é essa que Jesus fala? Na verdade, não é a terra só material. É que antes do querer o bem mais imaterial, nós queremos o bem material. Mas ele dizia o seguinte, que os fracos daquela época e os pacíficos daquela época, eles tinham poucas coisas, porque os violentos, os mais bravos, eles iam em cima deles e tiravam aquilo que tinham. Quantos impostos os judeus mesmos pagaram para os romanos? Quantas coisas aconteciam em que os violentos tiravam tudo que as famílias tinham, que eram agricultores daquela época, e tiravam, e essas pessoas ficavam passando necessidade, e os violentos e aquelas pessoas que não eram pacíficos ficavam com até o supérfluo. Era por isso, era naquela época. Ele dizia, bem-aventurados aqueles que são pacíficos, porque serão filhos de Deus. Ora, Jesus sabe mais do que nós que todos somos filhos de Deus desde a nossa existência, porque Deus é a causa primária de todas as coisas, e nós somos criaturas de Deus. Imperfeitas, sim. Por isso ele diz, bem-aventurados os pacíficos, porque seremos filhos de Deus. Também é uma parábola. Ele sabe só que nós daremos mais glórias a Deus, louvaremos mais ao Senhor. E por que ele coloca a questão da palavra? Isso é muito importante, porque é a primeira coisa que sai de nós para o próximo. A gente ainda não está na fase de ler o pensamento. Daqui a pouco a gente já vai conseguir, né? Em alguns momentos a gente lê até. Mas a gente, dependendo se for pai para filho, a gente lê pensamento, né? Ele só faz olhar com aquela cara e a gente já entende. Mas hoje ainda não estamos nessa época. Então o que Jesus dizia? É que a primeira coisa, a primeira expressão de um próximo para com o outro próximo é a palavra. Era a expressão de seu sentimento, daquilo que tinha dentro de si. Por quê? Porque, novamente, a gente só dá o que tem. Se a gente tem tristeza, a gente só dá tristeza. Se a gente tem alegria, a gente vive alegre e dá alegria. Se a gente tem raiva, a gente vive mal-humorado, com a cara feia, ninguém nem
aparece perto da gente, parece que a gente vai morder. Então, aquilo que mais nos expressa é a nossa palavra por primeiro. E por segundo é o gesto. A gestualidade que a gente faz, muitas vezes com as mãos, muitas vezes com o pé, muitas vezes com o próprio corpo, com o rosto, a nossa fisionomia. E Jesus estava preocupado exatamente com isso. Então, herdará a terra, naquela época, ele queria dizer o seguinte também. Ele sabia claramente que haveria um mundo feliz, que a terra se transformaria num mundo feliz. E que quando nós nos tornarmos todos nós fracos e pacíficos, ou mansos e pacíficos, ou tranquilos e pacíficos, nós herdaremos a terra verdadeira, a terra que Jesus nos prometeu, o mundo de regeneração. Porque na casa de nosso Pai existem muitas moradas. Então nós estamos na fase da escolha dessas moradas, da fase da troca da reencarnação por espíritos que são mais elevados, porque serão expulsos os espíritos menos evoluídos. Aí vocês me perguntarão, para onde? Para as muitas moradas da casa do meu Pai. Porque cada espírito vai conseguir encarnar naquele orbe que tem aquela mesma vibração, afinidade que aquele espírito está. Então, o que Jesus dizia? O que ele condenava? Jesus condenava a violência de todas as formas, primeiro pela palavra. Jesus dizia, se você chama de raca o seu irmão e cospe do lado, ele dizia que ia ser réu no juízo. Ora, Jesus sabe que não haverá juízo e réu, que haverá sim a evolução do espírito, mas foi dito desta forma para que aquelas pessoas daquela época entendessem que Jesus, ele tinha autoridade e ficava realmente aborrecido com quem não era manso, com quem não era pacífico. Então, ele dizia também, quando a pessoa dizia, és louco. Nossa, mas para Jesus ficar dizendo que a pessoa vai arder no fogo do inferno porque é louco? Bom, eu sou a primeira a arder lá, né? Então, desta forma, Jesus sabe claramente que não há fogo, não há inferno. A nossa consciência, nós somos um corpo que está sendo usado por esse Espírito Eterno, que vai evoluir. Então, se do outro lado tiver que queimar, pode queimar, porque não dói. Né? O que tem que doer, vai doer aqui, nessa terra de provas e expiações. Quando a gente for para o outro lado do muro, nós seremos recebidos e seremos orientados de acordo com a nossa fé, de acordo com o que fomos aqui, de acordo com o que plantamos aqui, de acordo com o cumprimento das bem-aventuranças. A maledicência. Jesus reprovava a maledicência. Aquela mesma maledicência que você se junta num grupinho e começa a falar mal do sapato da pessoa. Ai, as mulheradas que estão aqui. Nossa, mas hoje ela veio de sapato vermelho. E a doutora Suzane hoje resolveu trabalhar de pijama. Nossa, eu ouvi aquela pessoa fazendo tal coisa. Fulano de tal estava comendo, engoliu um brigadeiro inteiro sem mastigar. Ai, nossa, você viu? Fulano está gorda. Aí eu fui fazer meu óculos lá na Sônia da especialista, e aí o fulano de tal que estava lá, ele não paga a conta. Será que você paga as suas próprias contas? Será que você age com tudo aquilo que você está falando do próximo? A pessoa primeiro a se criticar deve ser você. Então, eu aconselho, não está no Livro dos Espíritos nem no Evangelho, mas eu acho que é legal ter um espelho em casa. Que é para a gente se olhar no espelho e ver se a gente vai dizer àquela pessoa, num grupinho que não em face a face, se a gente vai dizer a mesma coisa, se a gente não vai se olhar e ver em você mesmo, em nós mesmos, aquela crítica que nós íamos fazer.
E na maledicência ainda, nós temos a questão da tríade de Sócrates, muito importante. A tríade de Sócrates, a informação para frente, nós temos que ter um crivo de 3 coisas. Primeiro, se a informação é verdade absoluta, você tem certeza, você viu aquilo. Se é importante eu falar para o próximo porque vai adiantar alguma coisa. E se essa conversa que eu vou ter com o professor sobre isso melhorará o estado do meu irmão. Se uma dessas 3 coisas não for correta, se não vai ajudar em nada, não vai ajudar no meu irmão a melhorar a evolução dele, e você não tem certeza se é a verdade, apenas você ouviu o que disseram, o que o outro disse também, então é para parar ali. É como um trem vindo numa ferrovia, ele vai parar naquela estação. E se aquela estação for você, e você puder exprimir a tríade de Sócrates, esse trem pode parar em você, e a maledicência parar por ali mesmo. Jesus também condenava a falsidade. Sejamos transparentes, sejamos irmãos, sejamos tranquilos. Se nós somos mais atropelados, tudo bem, se nós somos mais calmos. Eu, por exemplo, o dia que eu falar baixo assim, vocês podem pensar que eu estou doente. Eu estou com algum problema de falta de educação. Eu não sei falar, eu falo alto. E às vezes eu falo alto, eu penso que está brigando, não, sou eu falando mesmo. Às vezes eu falo com as mãos, e assim vai. Então, é o jeito que a pessoa é. É como a pessoa se apresenta na Terra nessa encarnação. Não para agradar o outro, mas para agradar a si mesmo. Desde que tenha as regras de que vai ser uma pessoa reta, correta com as coisas, o que veste, o que penteia o cabelo, o que adorna, o que põe no dente, o que tira do dente, isso é exterior, faz parte do corpo físico, não do espírito, que é o espírito eterno. A hipocrisia. A hipocrisia é muito interessante. É tudo aquilo que a gente aqui ensina na tribuna espírita. Olha, eu sei fazer tudo isso. Eu não sou violenta, não sou maledicente, não faço mal para ninguém, não sou falsa, não sou hipócrita. A minha mãe ia dizer assim, só sou humilde. Mas, enfim, a hipocrisia é isso. A hipocrisia é você falar uma coisa e agir de outra coisa, de outra forma, de outra sorte. Então, ou você não fala, que é mais fácil, ou então você não age ainda. Ou você age primeiro, e aí você treinou que agiu bem sempre, e aí agora você pode ensinar, porque você já agiu sempre daquela forma. Você garante que mesmo sem pensar, você não vai mais matar um passarinho. Eu, por exemplo, isso eu posso falar, eu não mato um passarinho. Isso não é hipocrisia, porque é verdade, eu não mato passarinhos. Mas há coisas que podemos falar só com os lábios e a nossa ainda intimidade, por mais que não faça, ainda pensa, ainda sente. Não precisa ser hipócrita para fora. Façamos a nossa reforma íntima e vemos aqui dentro de nós o que é que nós falamos e o que é que realmente ressoa dentro dos nossos corações cristãos. O orgulho. Aqui mesmo na casa espírita a gente tem um cuidado enorme com o orgulho. Porque o orgulho faz com que a gente ache que a gente é a última bolacha do pacote, que a gente sabe tudo, que a gente conhece tudo, domina as coisas, que a gente vai conseguir. Não, isso daí eu sei fazer. Não. Ou então sai com o nariz empinado que não deixa ninguém nem chegar perto. A gente não sabe se a pessoa pode falar, não pode falar. A gente chama de pessoa orgulhosa. Às vezes a pessoa só é tímida mesmo, mas ela reguarda para si tanto que a gente não pode adivinhar.
com os atos daquela pessoa, a gente pode ir vendo que talvez não seja orgulho. Mas a primeira impressão a gente pode pensar, puxa, aquela pessoa é orgulhosa. Mas é orgulhoso sim aquele que diz, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu não precisei de ninguém para me ajudar. Eu sei fazer tudo sozinha. Eu não preciso de ajuda para tratar um paciente. Se eu passar no hospital, olhar o meu paciente, examiná-lo, prescrever, ou seja, deixar os medicamentos escritos na papeleta dele e der bom dia e for embora, esse paciente estará assistido? Não. Falta toda a enfermagem, falta todas as pessoas que limpam, faltam todas as pessoas que dão alimento a esses nossos pacientes. Então, orgulhosa seria, e aí a gente tem que tentar de dizer, e que toda uma equipe de trabalhadores foi que curou aquela pessoa. E não eu curei tal pessoa. Quem fosse. Além disso, quem somos nós? Porque o orgulho, ele vai tirar a máxima de Jesus no próprio Pai Nosso, né? Porque a frase, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, ela diz que a gente não vai se orgulhar de ter feito tudo sozinho, porque é feita a vontade de Deus, seja na terra como no céu, segundo o nosso merecimento. A cólera ele só quer dizer que quando nós ficamos muito nervosos, muito irritados com o próximo, e que a gente quer quase pular em cima da pessoa e partir para a agressão física ou falarmos uma palavra que é ruim, e Jesus só da palavra ele já dizia, és louco, que vai arder no fogo do inferno. Imagina se você bater numa pessoa, se você fizer um ato de violência como atirar numa pessoa, uma facada, uma coisa bastante grave. Imagine. Então, ele diz o seguinte, a instrução dos espíritos, porque esse bem-aventurados os mansos e os pacíficos foi escrito por Allan Kardec, codificado, né, pelos espíritos que davam as instruções, e foi colocado por 4 espíritos, 2 vezes Lázaro fala, e um espírito protetor e um espírito amigo. Então, ele diz o seguinte, que a gente sabe que não vai arder no fogo do inferno, mas a gente tem que não fazer coisas na cólera que podem nos acabar com a nossa vida a vida inteira. Imagine se num evento de cólera você está armado, atira numa pessoa. E aí você vai cumprir isso para o resto da sua vida, porque você atirou numa pessoa. Você deu uma facada na pessoa. No momento de cólera, você jogou um vaso que você pensava ir parar na parede, mas um caco do vaso bate na pessoa com quem você está brigando e você pode machucar essa pessoa eternamente, cegá-la eternamente até o fim dessa vida. Então, o que ela vai estragar a vida inteira por um momento de cólera? E ele coloca bastantes temperamentos. Por quê? Porque tem gente que acha que ter temperamento forte, que dizer que é o dono da verdade, é tudo. Mas nós estamos aqui diante da necessidade de aprendermos a sermos mansos. E aqui está todo o bálsamo daquilo que nós falamos antes. O bálsamo da doçura, chegarmos com a pessoa de forma tranquila, doce, como vai, com licença, obrigada, por favor. São como nós vamos abordar as pessoas, para que as pessoas se sintam acalentadas, acolhidas, que as pessoas se sintam bem perto de nós. A questão da moderação, nem para lá, nem para cá. Nem muito alto, nem muito baixo, nem sempre rindo muito, nem sempre cabisbaixo, chorando o tempo todo, mas mantendo aquele equilíbrio, aquela tranquilidade cristã que vai dentro de nossas consciências. A mansuetude.
Bem-aventurados os mansos. Nossa, como eu preciso aprender a ter mansuetude. Eu sou atropelamento em pessoa. Há pessoas que chegam perto de mim e dizem: bom dia, doutora, como vai? Como foi o seu fim de semana? Eu não sou educado desse jeito. Eu já chego chamando bom dia para todo mundo e já saio passando com a minha chave, balançando para lá e para cá. Aí quando eu chego no consultório, eu digo: bem-aventurados os mansos, Suzane, pelo amor de Deus, volta e diz oi para cada uma delas. Aí eu volto: oi, querido, tudo bem? Não é falsidade, eu não volto para ser falsa, eu volto para me exercitar. Porque eu já saí passando, fazendo igual a Suzane, igual um cavalo. E é assim que vai. Deus vai me ajudando cada vez mais. Afabilidade. Há pessoas que são afáveis mais que outras. Há pessoas que gostam de abraçar, gostam de passar a mão na cabeça da gente, que gostam de segurar a mão, que gostam de se grudar, que gostam de dar 2 beijinhos, outro um só, outro 3 beijinhos, outro, enfim, né? Benzer com ramo de oliveira. Mas, enfim, a afabilidade quer dizer aquele toque gostoso que a gente tem da pessoa. Eu sou meio grudenta. Tem gente que não é grudenta, de dar muito grude, mas passa por você. Só aquela mão no ombro já deixa você mais calmo. Você está nervoso, você vai fazer uma exposição doutrinária de manhã, e aí vem uma irmã e diz: fique tranquila, vai dar tudo bem, a espiritualidade está com você. E aí a irmã Marina passa a mão no meu ombro e diz que está tudo bem. E aí eu me acalmo. Às vezes um gesto afável melhora todo o seu dia. Um beijo na testa, uma passada de mão na cabeça, um abraço, um aperto de mão, um toque de cócega na barriga diz: eu gosto de você, eu quero você do meu lado. A paciência. A paciência é muito importante porque ela é uma questão de treino. Temos que ser pacientes. A paciência, ela é a soma disso tudo. É o que Jesus quer que nós tenhamos. Calma que vai chegar a hora. Mas você tem que ter paciência. Tem que exercitar a paciência. Tem que exercitar, não passar na frente dos outros. Eu sou ansiosa. Para mim é para ontem. Meu Deus do céu. Aí eu sempre ouço alguém dizer na minha casa: calma, mãe. Calma, mãe. Ainda são tal hora. Você já está vivendo 3 horas na frente. Você não sabe nem se vai estar viva até lá. E tem que ter o exercício da paciência. É uma questão de exercitar. Exercitar com todas as nossas forças. Esses dois vêm orientados pelo mesmo Espírito. A obediência e a resignação. A obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. E aqui eu posso dizer com toda tranquilidade que eu tive a vivência espírita nessa terra de presenciar e estar junto do desencarne do meu amado marido Célio. E ele desencarnou dia 22 de dezembro de 2017 e os espíritos estão cuidando dele. Mas o que eu precisei ter como cristã? Eu tenho que buscar em algum lugar. Se eu professo a fé para os outros, a gente tem que ter a fé. Se eu tenho coragem de dizer: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, é porque eu entreguei a Deus aquilo que é merecedor para nós, desde que façamos a nossa parte. E a obediência, ela vai se dar aí. Eu não vou me desesperar. Eu vou sair do lugar onde ele está. A hora que mandavam sair da UTI, eu saí da UTI, mesmo sendo médica. A hora que diziam: entra, que você vai conversar com ele agora, porque agora nós vamos entubar, você entra e obedece. Agora não, Suzane, não é mais a sua vez. Agora você senta aqui. E eu obedecia. Então a obediência é a fé.
o consentimento da razão, é raciocinar aquilo que está ocorrendo. Você bate o seu carro, buf! Que coisa triste, que coisa difícil na hora. Calma, paciência, o consentimento, a obediência da razão, racionalizar o que foi que houve, eu bati o meu carro. Quais são os critérios que eu tenho que ter, se fui eu que fui equivocada, se foi o outro, se vamos acionar o seguro, se não vamos, enfim, nós vamos racionalizar aquilo. Enfim, naquela época eu racionalizei a questão da morte do meu marido, do desencarne do meu marido, tendo a obediência a Deus como princípio e a resignação do meu coração. Porque horas e horas os senhores tenham certeza, eu dizia, puxa Deus, não é justo. Puxa Deus, ele tinha só 56 anos. Puxa Deus, ele está furando a fila. Tem tanta gente para morrer e não morre. Por que é ele? A minha mãe tem 82 anos, está viva. E ele vai morrer com 56 anos, pai. Enfim, a gente não entende direito, porque nós somos humanos. Mas aí vem a fé, e aí com isso vem o conhecimento. E o conhecimento do quê? Do Evangelho. E o Evangelho, de novo, acaricia os nossos pensamentos e diz, tenha resignação, minha filha. Tenha o consentimento do coração. Acalme o seu coração e assim você vai ser acalmada e tudo será melhor para você. E você seguirá em frente. E deixai os vivos cuidar dos vivos e os mortos cuidar dos próprios mortos. A prudência. Temos que agir sempre com calma, um passo de cada vez, sempre prestando atenção como precisamos melhorar. Nada de colocar a mão adiante, ainda não podemos alcançar corretamente. Nada de dar um passo em falso sem a gente ter a prudência como sendo uma virtude, do que a imprudência, do que, de novo, a desobediência que pode causar dano a outra pessoa. E o que temos de tudo isso? O aprendizado. Foi isso que eu falei agora. Com tudo que acontece na nossa vida, Jesus consegue, com os espíritos que o ajudou a fazer, e a Allan Kardec a codificar esse capítulo 9, ele coloca para nós a importância de nós aprendermos isso e introspectarmos isso. Quer dizer, colocarmos para dentro verdadeiramente. E é isso que eu queria deixar aqui, o nosso aprendizado. O aprendizado de ser manso, o aprendizado de falar baixo, Suzane. O aprendizado de sermos calmos, Suzane. O aprendizado de sermos menos impacientes, Suzane. Menos ansiosos, Suzane. E assim nós teremos uma vida boa e, se Deus quiser, herdaremos a terra. Reencarnaremos aqui nesse planeta, que já será um planeta de regeneração, uma terra feliz, onde um respeita o outro. E o amor ao próximo é o primeiro mandamento entre os homens. Bom dia, muito obrigada.